Olha, se prepara porque hoje o sábado tá recheado de futebol. A gente tá falando de jogos decisivos rolando por toda a Europa e, claro, aqui no Brasil também. É um daqueles dias que promete, viu? Emoção pura. E a gente vai mergulhar de cabeça nos confrontos mais importantes. Então, para a gente organizar a conversa, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, um panorama geral do que esse sabadão nos reserva, depois a gente mergulha nos jogaços da Europa, aí vamos tentar farejar onde é que as zebras podem passear, sabe? Em seguida, o foco vai para as batalhas quentes do Brasileirão, e para fechar, a gente amarra tudo com os pontos-chave que ninguém pode perder de vista. Bom, vamos lá. Primeira sessão, um sábado pra lá de intenso. Vamos começar entendendo o tamanho do que está em jogo hoje. É muita coisa, com ação de altíssimo nível nas principais ligas do planeta. E olha só o nosso campo de jogo hoje, hein? Tem Premier League, Bundesliga, Série A, Ligue 1 e, claro, o nosso Brasileirão. A gente vai desde a briga pelo título lá na Inglaterra e na Alemanha até aqueles duelos táticos super amarrados na Itália. E atenção pura aqui no Brasil. O cardápio está completo para ninguém botar defeito. Beleza, agora vamos para a sessão 2, duelos de titãs na Europa. A gente viaja agora para o velho continente, porque tem uns jogos ali que, sinceramente, são alguns dos mais esperados da temporada toda, e acontecem hoje. Para começar, vamos direto para a Alemanha. Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen. E essa frase aí, ela define o Harry Kane com perfeição. Porque, sabe, é muito fácil olhar e pensar, claro que ele faz gol, ele joga no Bayern. Mas não é só isso, de jeito nenhum. A verdade é que ele é muito mais que um finalizador. O cara é um construtor, um organizador, cria espaços, dá passes que são absurdo. O que ele tá jogando é outro patamar. Só que tem um ponto estratégico aqui que é fundamental. Por mais que o Bayern esteja voando, daqui a 3 dias tem um jogo gigantesco contra o PSG pela Champions. E aí? Isso pode fazer com que o técnico decida poupar um ou outro jogador importante. E isso muda completamente o cenário do jogo, ainda mais contra o Leverkusen, que é um time que historicamente sempre, mas sempre dá trabalho para o Bayern. Agora, pulando para Inglaterra, a gente tem um clássico daqueles em Londres. E embora no papel pareça um jogo equilibrado, o histórico recente, quando o jogo é na casa do Tottenham, joga a favor do Chelsea. Dá uma olhada. O Tottenham perdeu os 2 últimos jogos que fez lá contra eles. Isso mostra que, mesmo jogando em casa, a missão não vai ser nada fácil. Entrando na terceira sessão, será que os favoritos estão em risco? A pergunta que não quer calar, né? Será que os gigantes do dia estão com essa bola toda? Porque, olha, tem umas cascas de banana bem perigosas espalhadas por aí, que podem levar a uns resultados bem surpreendentes. E a primeira dessas armadilhas a gente encontra lá na Itália. O Napoli pega o Como. E o Como talvez seja o time mais chato de se enfrentar no campeonato. Sabe aquele time super organizado na defesa, que não dá espaço? Pois é. Eles só perderam um jogo na temporada inteira e vem numa sequência espetacular, com vitórias importantíssimas fora de casa. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o tamanho do desafio. De um lado você tem o Napoli, com o 100% de aproveitamento em casa, uma verdadeira máquina de fazer gols. Do outro, o Como, um time que não se entrega nunca, super resiliente, que joga muito bem fora e que já derrubou os gigantes. É basicamente o confronto do ataque avassalador contra a defesa mais teimosa do campeonato. E olha, outro gigante que precisa abrir o olho é a Juventus. Porque beleza, tem o nome, tem a camisa pesada, mas o desempenho da Juve fora de casa tem sido bem fraco, viu? Já perderam para times como o próprio Como e a Lazio. Então pegar a Cremonese fora de casa não é, de jeito nenhum, uma aposta segura. Aquela história de que a camisa ganha o jogo? Nem sempre. Certo, vamos para a quarta sessão. Agora as batalhas são no nosso Brasileirão. A gente volta para o Brasil porque aqui o drama é de outro nível. A briga não é só lá em cima na ponta da tabela, é também pela sobrevivência e pelo acesso. A tensão é total. E o jogo entre Santos e Fortaleza é o retrato perfeito disso que eu tô falando. É o famoso jogo de 6 pontos. É um confronto direto, sabe? 2 times lutando para não cair. Porque uma vitória vale os seus 3 pontos, claro, mas ela também tira 3 pontos de um adversário direto. Por isso a conta fecha em 6. Uma vitória aqui, para qualquer um dos lados, pode simplesmente definir o futuro no campeonato. Descendo um degrau, na Série B a pressão é a mesma ou até maior. Goiás e Atlético Paranaense fazem um jogo que é uma final antecipada pelo acesso. O campeonato está na reta final, gente. Faltam só 3 rodadas. Não tem mais espaço para errar. O resultado desse jogo pode ser a diferença entre a glória de subir para a Série A e a frustração de amargar mais um ano na segunda divisão.
Bom, chegamos na nossa última sessão, a análise final. Depois de passar por todos esses jogaços, vamos amarrar as pontas e resumir os fatores que podem ser decisivos hoje. Para a gente resumir, então, vale a pena ficar de olho em 3 pontos principais. Primeiro, a tal da rotação de elenco. Times como PSG e Bayern têm a Champions logo ali. Isso vai pesar. Segundo, a força dos azarões. Times organizadinhos como o Como têm tudo para complicar a vida dos gigantes. E terceiro, a pressão absurda dos jogos no Brasil. Lá, a luta contra o rebaixamento e pelo acesso faz com que cada jogo seja uma final. Cada lance pode definir uma temporada. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com todos esses confrontos na mesa, a batalha tática lá na Alemanha, a possível surpresa na Itália, a luta de vida ou morte no Brasil, qual deles vai ser a grande história deste sábado? Qual jogo vai dar o tom do fim de semana inteiro? A pergunta fica no ar.